Ministro, desde o dia 1º de janeiro de 2023, que nós estamos travando uma batalha contra o governo Lula em relação à cruzada desarmamentista por ele pregada, né? E é muito curioso o senhor apontando o seu ministério como técnico e não político, quando, na verdade, isso é impossível. Todo ministério é político. O senhor está lá para instituir uma política de segurança pública, a política alinhada com a visão do presidente. E como Vossa Excelência falou, quanto maior o número de armas circulando, maior o número de crimes. Foi uma afirmação de Vossa Excelência, que é uma afirmação política, que é uma afirmação falsa. Ela contraria uma lei básica da matemática. E eu vou revelar aqui para os senhores. Nos Estados Unidos existem em torno de 400 milhões de armas. 400 milhões de armas. E eles têm 22 mil homicídios ano. No Brasil, temos 3 milhões de armas. Mais ou menos. E são 40 mil homicídios. Então, para mim, essa matemática está bem tranquila. Essa é a diferença entre realidade e política. A realidade é, o cidadão de bem ele deve ter acesso à arma de fogo para proteger a família dele, a vida dele. E o criminoso não deve ter acesso à arma de fogo. Essa é a realidade. Mas a política do governo Lula é o reverso. A política do governo Lula é: o cidadão não deve ter acesso à arma de fogo, e ele promove essa política por intermédio da Polícia Federal, inventando o requisito de efetiva necessidade, que é um requisito político. Veja, não é técnico, e eu desafio Vossa Excelência a explicar tecnicamente o que é a efetiva necessidade, até porque eu tenho conhecimento prático de diversos casos em que, obviamente, estavam presentes todos os requisitos da efetiva necessidade e o porte de arma não é concedido, ou a posse de arma, como uma inovação técnica da Polícia Federal, não é concedido, sob a alegação de que não há a efetiva necessidade, que é um golpe. A efetiva necessidade é um golpe, né, utilizado pela Polícia Federal para deferir o porte de arma para quem ela deseja. Vossa Excelência teve o porte de arma renovado. Graças a Deus, Vossa Excelência tem o meio de defender sua vida e de sua família, de suas netas. Outros cidadãos em situações de vulnerabilidade não têm esse direito sagrado de defender a própria vida. Garantido. Então, eu faço essa observação e essa questão técnica para deixar claro que não há nesse ministério técnica. O que há é política. E a partir do momento que a gente assume isso e fala, é verdade, a gente está aqui com uma política desarmamentista, a gente está se aterrando na realidade e podemos ter um debate mais próprio. Por exemplo, a portaria que permite que policiais militares comprem armas de fogo particulares foi editada em maio de 2024. Então, janeiro de 2023 é suspenso esse direito, maio de 2024 é retomado. A portaria que permite que policiais civis, policiais penais, GCMs, policiais federais, que eles possam comprar uma arma para defesa, foi editada em novembro de 2024. Novembro. E ainda ela vem com outra inovação que eu queria entender qual é a técnica por trás, que é: o PM pode comprar 4 armas e o policial civil pode 2. Tá aí, coronel. O senhor pode mais do que eu, nesse ponto. Sem pé nem cabeça. Não tem motivo técnico nenhum. Como não tem motivo? O Paulão deixou claro, não tem motivo para proibir a presença de um clube de ação bem significativa, né, com o objetivo de fechar 95% dos clubes do Brasil. Senhor ministro, Vossa Excelência mencionou que eu admito que os clubes funcionem das 18. Meu tempo de liderança, por gentileza, presidente. Deputado,
Eu já avisei, Vossa Excelência é autor do requerimento. E também tem o tempo de liderança. Não, mas agora, nesse momento, eu não faço cabe. questão, presidente. Mas eu vou indeferir. O senhor vai indeferir meu tempo? Isso não é regimental, presidente. É regimental. É regimental? Nós estamos Por gentileza, falando assessoria... como argumentos não podem agregar. Eu peço desculpa, mas é o que diz o regimento. Concedo a palavra ao deputado... o senhor vai cortar a minha fala. Seu tempo. Não, acabou meu tempo, mas não acabou minha fala. Eu peço, então, ao senhor que me Vossa Excelência, mais 1 minuto. Obrigado, presidente. O senhor mencionou que, então, eu, Paulo Bilins, teria dito em reunião com Vossa Excelência que seria possível o funcionamento dos clubes a partir das 18 horas durante a semana e de tempo livre durante os finais de semana. Eu queria só deixar bem claro, senhor ministro, que esse é um requisito imposto pelo governo Lula em troca do fechamento absoluto. E é óbvio, ministro, que antes do fechamento absoluto de 95% dos clubes, nós aceitamos o funcionamento a partir das 18 horas durante a semana, deixando claro que é sim uma política desarmamentista. Pelo menos a gente tem que ter a coragem de falar a verdade, né? Já que somos todos homens adultos aqui. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gosto muito de dialogar com o deputado delegado Paulo Bilins. Ele é veemente, é firme, modéstia à parte, eu também sou. Então, nós estamos, assim, num patamar equivalente. Ele é sempre muito bem-vindo lá no Ministério, muito bem atendido, café quente, água gelada, e sempre chegamos, digamos assim, a um consenso, sempre que possível. Bom, o que eu quero dizer, primeiramente, quando eu disse que o Ministério é apolítico, isso não significa que ele não exercita, não desenvolve políticas públicas. E a política relativamente à posse e ao porte de armas é uma política pública. E cada governo tem a sua perspectiva relativamente a esta questão. O governo passado liberou amplamente o porte e a posse e o porte de armas. Este governo tem uma visão distinta. Ele entende que a circulação de armas no país precisa ser regulamentada, porque a arma é um instrumento letal, o instrumento pode levar pessoas à morte. E há consenso entre os especialistas, o senhor tem as suas estatísticas, eu tenho as minhas, e o exemplo dos Estados Unidos, com todo respeito, não é o dos mais esclarecedores, porque o que a gente vê na televisão, o número de atiradores em shoppings, em escolas, a mortandade que se faz no meio das ruas e parques, é algo estarrecedor. Eu ousaria dizer que está vinculado ao número indiscriminado de armas em circulação naquele país, que é o berço da democracia, ou um dos berços da democracia. Então, nós, sim, fazemos política pública. Nós, o Estado brasileiro, a administração pública, toda vez que se tem um instrumento que pode apresentar perigo para a sociedade, seja ele qual for, mas vou dar um exemplo, o automóvel. Quem quer dirigir um automóvel precisa ser habilitado. Ele passa por testes de natureza técnica, psicotécnica e, muitas vezes, entrevistas pessoais. Motocicletas, aviões, todo mundo tem que ser habilitado. Então, quem usa uma arma, quem quer portar uma arma, ele precisa ser habilitado, sim. Ele tem que passar por testes técnicos, psicotécnicos, eventualmente entrevistas, e tem que justificar. Imagina um médico cirurgião, neurocirurgião, ele quer uma arma para usar dentro da sala de operações? Não faz sentido. A polícia tem a obrigação de examinar essas situações todas. A pessoa precisa de uma arma, ele lida com dinheiro, ele está ligado ao setor de segurança, ele terá o porte de arma, desde que dentro dos critérios que não são inventados, dos critérios legais e regulamentares que estão nos decretos e nas portarias. De maneira que eu quero dizer a Vossa Excelência, deputado Bilinski, que eu penso que
que é preciso, sim, termos uma política pública voltada ao controle de armas. O controle racional, proporcional, não é possível, como em todos os outros instrumentos que podem produzir mortes ou lesões corporais, o Estado precisa ter um certo controle. Com relação a Vossa Excelência, muito bem notou, com bastante atenção, a diferença de tratamento entre as PMs, cuja portaria foi editada, segundo a anotação que tenho do senhor aqui, maio de 2024, depois a autorização para as armas para as polícias civis. Muito bem. Há uma diferença nesse caso. Em primeiro lugar, esta regulamentação das armas que são portadas pela Polícia Militar, pelos policiais militares, seja da ativa, seja da reserva, é competência do Exército. E a nossa Constituição estabelece, o senhor sabe disso, como é um estudioso da nossa Carta Magna, as polícias militares, Coronel Ulisses, são reserva do Exército. Portanto, elas podem ser convocadas num momento de perigo nacional. Sim, sim, sim. Veja, então, Vossa Excelência. Possivelmente, eu sei que o senhor não concorda, mas essa foi a conclusão do Exército. Possivelmente, há essa distinção entre o número de armas que pode portar um policial militar de uso restrito, que são 4, e um policial civil, que são 2 de uso restrito, não é? Para uso pessoal. E nós, salvo engano, a possibilidade de aquisição de munição agora são 600 munições por ano. Dá para fazer uma guerra. Um policial civil dá para iniciar uma guerra. Um grupo de 10 são 6.000 balas. Bom, então, essa eu penso que é a explicação. O que nós temos que regulamentar, nós fizemos, é a questão do porte de arma dos policiais civis. Por que demorou de maio a novembro? Porque a questão era muito complicada, não era só policial civil. Como eu disse aos senhores, membros do Ministério Público, juízes, membros da Receita Federal, enfim, outras forças de segurança, inclusive o Poder Legislativo. De maneira que nós tivemos que contemplar todas essas legislações. E, olha, e com todo respeito, de maio a novembro, nós andamos muito rapidamente e entregamos aquilo que o senhor tanto desejava e tanto ansiava, a possibilidade do policial civil se defender com armas de uso restrito e com a compra de munição adequada para se defender dos seus antagonistas, que são os membros da polícia do crime organizado.